Membros do Ministério Público Federal criticaram a votação da Câmara dos Deputados que aprovou na madrugada de hoje a proposta que prevê punição para promotores e juízes por crime de abuso de autoridade. Em nota pública, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, disse que o texto coloca o país em marcha ré no combate à corrupção. O coordenador da Força Tarefa da Lava Jato, Deltan Dallagnol, declarou que a decisão da Câmara pode representar o começo do fim da operação. E alegou que, se a proposta for sancionada pelo presidente Michel Temer, os procuradores da Operação Lava Jato podem renunciar às investigações. Por isso, nós vamos ao vivo a Brasília, onde está Ronaldo da Silva, que traz mais informações para a gente. Ronaldo, os procuradores repudiam com veemência, com firmeza. É isso mesmo. Como é que a gente fica agora? Boa noite para você. Boa noite, Reinaldo. Agora é esperar, porque a gota de tudo isso foi incluir nesse projeto de punição aos crimes de corrupção, punição a juízes e procuradores. Soou, Reinaldo, como uma ameaça à força-tarefa da Lava Jato. E olha, essa ameaça ressoou muito aqui e por isso também a contra-ameaça agora da Força-Tarefa da Lava Jato, dizendo que caso seja sancionada esta lei, como ficou votada na madrugada de hoje aqui em Brasília, caso sancionada pelo presidente Michel Temer, então a proposta deles é de demissão coletiva de toda a Força-Tarefa da Operação Lava Jato. E a propósito, o Rodrigo Janot manifestou também o seu repúdio ao projeto, como ficou votado e aprovado pela Câmara na noite de hoje. E também, Reinaldo, quem agora há pouco se manifestou foi a ministra presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia. Ela citou 4 pontos importantes que quero mencioná-los aqui. Ela disse que isto pode afetar a independência ao judiciário. Cabe ao judiciário garantir a democracia e é preciso que o Poder Legislativo entenda isso. Também ela disse que magistrados em outras épocas já foram cassados e isso foi muito triste. E ela disse, pode ser uma tentativa de calar juízes, mas não se pode jamais calar a justiça. Portanto, Reinaldo, este projeto que foi votado e a lei que ficou aprovada na madrugada de hoje era para ser a lei desejada pelo povo e que foi apresentada pelo Ministério Público Federal com o apoio de mais de 2 milhões de populares que assinaram. E o que dizia o projeto original, Reinaldo? Por exemplo, se criava teste de integridade, isto é, o Ministério Público passava a garantir também sigilo de fonte para quem levasse denúncias. Isso ontem a comissão tirou da lei. Tornar crime o enriquecimento ilícito de agentes públicos também não passou ontem à noite, derrubada no plenário. Outro ponto, subir a pena para corrupção de 2 a 12 anos, de 4 para, ou melhor, a pena que era de 2 a 12 anos, subir para 4 a 12 anos. Isto sim, foi aprovado, foi conservado na íntegra. Tem um outro ponto aqui que foi negado também pelos deputados ontem, foi modificado. Acelerar o andamento dos processos civis relativos à corrupção. Derrubado ontem esse endurecimento da lei da improbidade. Mudar o Código Penal para, entre outras coisas, evitar que o prazo para prescrição corra enquanto se espera julgar recursos ao STJ e ao STF. Também derrubado ontem à noite no plenário. Outra proposta já apresentada no projeto original era esta: responsabilizar partidos por prática de corrupção, criminalizar o Caixa 2 e tornar crime eleitoral a lavagem de dinheiro proveniente de infração penal. Este ponto exato, Reinaldo, passou por causa da polêmica dos últimos dias e daquele acordo entre Michel Temer, Rodrigo Maia e Renan Calheiros, anunciado domingo. Mas ainda nesta mesma proposta, olha o que aconteceu, foi derrubada a possibilidade de cassação do registro de partidos e de punições mais severas a partidos e dirigentes. E quase abrigou anistia a crimes passados, com as modificações feitas nesta madrugada de hoje. Aqui agora o ponto que causou este furor todo do Ministério Público foi exatamente a 10ª proposta original, que era esta: criar o confisco alargado, isto é, tomar a diferença entre o patrimônio comprovadamente ilícito e o patrimônio total de um condenado em definitivo. Essa proposta foi derrubada no plenário. E sabe o que aconteceu? Se criou aqui a punição para procuradores e juízes. É assim que se entende esta
este furor, esta revolta agora de magistrados, inclusive classes de magistrados, associações estão todas se levantando contra este ponto específico que foi aprovado na noite de hoje aqui pela Câmara dos Deputados. A proposta agora vai para o Senado Federal, precisa de uma segunda votação na Câmara para ser aprovada, depois vai para o Senado Federal e aí depois para a sanção presidencial. Também outras votações de ontem para hoje estão causando repercussão nacional porque são importantíssimas. Por exemplo, no Senado Federal, ontem à noite, foi votada a PEC dos gastos públicos e foi aprovada. A PEC dos gastos foi aprovada por 60 votos a favor, 14 contrários e agora ela segue para uma segunda votação daqui a aproximadamente 10 dias também no Senado. Agora, se estava aguardando também para hoje, Reinaldo, uma outra votação que aconteceu agora à tarde numa comissão do Senado, que é aquela votação que pede o fim do foro privilegiado em crimes comuns como roubo e corrupção. O que isso significa? Atualmente, a Constituição garante a autoridades como deputados, senadores, ministros, um julgamento em tribunais superiores. E pela proposta de autoria do senador Álvaro Dias, este foro privilegiado deixaria de existir, inclusive para o presidente da República, nos casos de infrações penais comuns. Também essa proposta, para ser aprovada, ela precisa daquela votação qualificada de 3/5, precisará passar por 2 votações e por isso se aguarda agora os próximos capítulos. É tudo isso que está balançando o mundo político aqui em Brasília nesses dias. Reinaldo e Camila. Obrigada, Ronaldo. Realmente, o mundo político está agitado aqui no Brasil.